Em 1º de janeiro de 2025, a Polônia assumiu a presidência do Conselho da União Europeia. Tem um único foco: segurança. Após a cruel guerra de Putin na Ucrânia, a Polônia prioriza a segurança do restante da Europa contra a ameaça russa. Mas o que exatamente a Polônia fará até 30 de junho? Como ela planeja defender a Europa da Rússia? E o que a Polônia traz para a mesa que a torna única entre as nações militares da Europa? Algumas dicas sobre o que a Polônia pretende fazer com sua presidência da UE a partir do discurso do primeiro-ministro polonês Donald Tusk, quando o país ascendeu ao cargo. A Europa ainda não está perdida enquanto estivermos vivos, declarou Tusk, parafraseando o hino nacional polonês. O primeiro-ministro da Polônia mencionou que um sentimento de perda e incerteza permeia o continente, enquanto milhares de forças russas, sob o comando do presidente Vladimir Putin, continuam se sacrificando para conquistar a Ucrânia. Tusk expressou as intenções da Polônia durante sua presidência, destacando as tarefas importantes no momento atual. A segurança tornou-se de extrema importância atualmente. Nosso lema é Europa Segura, exclamou o primeiro-ministro polonês. Mas Tusk não incitava medo naquele discurso. Ele também encorajou os europeus a serem corajosos e não temerem. A Europa é e será grande, afirmou Tusk, observando que é um continente de 450 milhões de pessoas, com 27 nações, sendo estados membros da UE. Esses estados conseguem cooperar para superar divergências e enfrentar juntos uma ameaça em comum: a Rússia. A Europa é mais forte do que parece, afirmou Tusk em seu discurso. A participação da UE no produto interno bruto mundial é igual à dos Estados Unidos, destacou ele, apontando o poder econômico do bloco europeu. Quando falamos sobre a ameaça russa hoje, acho patético que algumas pessoas na Europa tenham complexos contra o potencial demográfico ou econômico da Rússia, ao ouvir certas declarações. Tusk exclamou que precisamos acreditar novamente em nosso poder. O discurso enfatizou a elevação da Europa como potência global, capaz de enfrentar a grave ameaça que as forças de Putin representam para o continente. Durante todo o tempo, a mensagem de Tusk foi clara. Liderada pela Polônia, a Europa novamente reforçaria sua segurança para reduzir a ameaça do líder predatório russo. A questão é simples. Como? O Conselho da União Europeia oferece algumas soluções. As políticas da Polônia focarão em 7 dimensões da segurança da Europa, com defesa e segurança sendo as principais. A Polônia planeja implementar políticas para proteger o povo europeu e as fronteiras dos países, além de desenvolver sistemas para resistir à interferência estrangeira e campanhas de desinformação. A segurança na liberdade de negócios é a 4ª política da Polônia, junto com energia, agricultura e saúde, todas com o tom de segurança mencionado por Tusk em seu discurso. Trata-se de tornar a Europa mais segura e independente, não apenas da Rússia, mas possivelmente também dos Estados Unidos. Isso explica a importância da postura de segurança, em primeiro lugar, da Polônia. A ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América é uma das principais razões. Em janeiro de 2017, Tusk afirmou que via Trump como uma ameaça à Europa, com base em declarações preocupantes que o presidente dos Estados Unidos da América fez na época. Ele afirmou que Trump questionou os últimos 70 anos da política externa dos Estados Unidos da América, provavelmente referindo-se às suas críticas recorrentes à OTAN. Até então, Trump já havia chamado a aliança de obsoleta e insinuado que os Estados Unidos da América poderiam não defender os membros inadimplentes em suas obrigações financeiras. Sua posição chocou a Europa, aumentando o temor de que o compromisso dos Estados Unidos da América com a OTAN não era mais certo. Tusk temia divisão em 2017 e ainda a teme atualmente. O primeiro-ministro da Polônia foi menos direto em sua retórica sobre os Estados Unidos da América em seu discurso de presidência da UE, mas não pôde evitar mencioná-los. O apoio de Trump à Europa ainda é incerto. Em fevereiro de 2025, Trump reiterou preocupações sobre o déficit comercial dos Estados Unidos da América com a UE, exigindo que a Europa importasse mais produtos americanos, incluindo carros e produtos agrícolas. Se não, Trump afirmou, tarifas estariam logo no horizonte. Isso definitivamente acontecerá com a UE. Eu posso te dizer isso, disse Trump ao se referir a essas tarifas. Trump alega que elas virão em breve e que a União Europeia nos tratou terrivelmente.
A crença de Trump nessas afirmações não é relevante. Ele as fez, e a Polônia ouviu. Por isso, Tusk é firme sobre a segurança além do aspecto militarista. Tusk teme que as políticas de Trump prejudiquem a economia da UE, reduzindo a capacidade dos países do bloco de investir adequadamente em suas forças armadas. Somando esses problemas, a constante ameaça de Trump de retirar os Estados Unidos da América da OTAN, torna-se mais evidente o motivo da Polônia priorizar sua segurança. Em fevereiro de 2024, o ex-alto funcionário dos Estados Unidos da América, John Bolton, disse que a OTAN estaria em verdadeiro perigo se Trump se tornasse presidente dos Estados Unidos da América. Bolton serviu tanto sob Trump quanto sob o ex-presidente Joe Biden, e ele fez uma afirmação simples. Eu acho que ele tentaria sair. Trump já disse coisas semelhantes, embora sempre atreladas à Europa não pagar sua parte na OTAN. Mais países europeus estão atingindo a meta de 2% do produto interno bruto que a OTAN pede. Porém, nem todos estão, e alguns nem estão perto. Dos 23 membros da OTAN, que também são da UE, 16 atendem ou excedem a meta. No entanto, 7 ainda não estão lá, incluindo Itália, Portugal, Espanha, Croácia, Bélgica, Eslovênia e Luxemburgo. Na Itália, os gastos com defesa aumentaram de 1,46% para 1,49%. Trump pode ver essa falta como motivo suficiente para retirar os Estados Unidos da América da OTAN. Tusk deseja que a UE se prepare para essa eventualidade. Ele também quer que a Europa esteja preparada para a ameaça de um ataque da Rússia a uma nação da OTAN, que quase inevitavelmente seria uma nação europeia, dada a localização da Rússia. Para Tusk, esse ataque pode já estar em andamento. Em 15 de janeiro, ele acusou Putin e seus comparsas de planejar múltiplos atos de terrorismo contra aviões europeus. Tusk afirmou durante reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que a Rússia planejou atos de terror aéreo contra a Polônia e companhias aéreas em todo o mundo. Tusk não detalhou as alegações, mas suas preocupações com a Rússia são ecoadas em outras partes da Europa. O ministro dos Transportes da República Tcheca, Martin Kupka, afirmou que a Rússia tentou atacar as ferrovias europeias milhares de vezes desde o início da operação militar de Putin na Ucrânia. O objetivo de Putin pode ter sido danificar as linhas de abastecimento da Ucrânia, mas essas tentativas constituem a Rússia atacando a Europa. Os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia também temem as ambições futuras de Putin, caso ele obtenha sucesso na Ucrânia. Desde 2024, os 3 países têm treinado mais cidadãos para combate e anunciaram planos coletivos de construir uma linha defensiva nas fronteiras com a Bielorrússia e a Rússia, independente do resultado do conflito na Ucrânia. Não é surpreendente, pois os 3 são ex-estados soviéticos e seriam vulneráveis se Putin completar sua operação militar especial. A mensagem deles para a Europa era clara na época, e ainda é clara hoje. Acordem! Não vai parar na Ucrânia! Tusk compartilha da mesma opinião, e diante da ameaça de perder os Estados Unidos da América como aliado da OTAN e dos problemas econômicos que as tarifas propostas por Trump poderiam causar à UE, suas mensagens sobre segurança são relevantes. A Europa precisa de um plano de segurança, e a Polônia estará na vanguarda da sua execução, ao menos durante os 6 meses em que preside o Conselho da UE. Mas como a Polônia pretende ajudar a Europa a reforçar suas defesas contra as ameaças que enfrenta? Curiosamente, uma de suas táticas pode ser alinhar a Europa com os apelos de Trump para que o continente invista mais em defesa. Em janeiro de 2025, a Polônia apoiou as afirmações da administração Trump de que todos os países da OTAN deveriam gastar 5% do produto interno bruto em defesa. Esse apelo mais que dobraria a meta atual de 2% da OTAN e recebeu uma reação mista de outros países europeus. A Polônia enxergou nas afirmações de Trump uma oportunidade com o ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmando que o país poderia ser o elo entre a Europa e o governo Trump. Porém, ele disse isso com certa cautela. Kosiniak-Kamysz afirmou que os países europeus levarão mais 10 anos para atingir os gastos propostos por Trump. No entanto, ele também afirmou que Trump não deveria ser criticado por estabelecer uma meta ambiciosa, pois, caso contrário, alguns países continuarão debatendo se mais gastos são realmente necessários. De fato, 5% do produto interno bruto é mais do que qualquer membro da OTAN, inclusive Estados Unidos da América e Polônia, gasta hoje com seu exército.
No entanto, a Polônia está se aproximando. Em 2024, a Polônia gastou 4,12% do seu produto interno bruto em defesa, e em 2025 pretende gastar 4,7%. A América gastou 3,4% do produto interno bruto em seu exército em 2024. O acordo da Polônia com Trump sobre essa questão pode ser visto como um recado sutil aos Estados Unidos da América de que precisam chegar à Polônia antes. É também uma mensagem para a Europa e um indicador das intenções da Polônia em sua presidência da UE. Ela busca persuadir países europeus a aumentarem gastos. Tusk pode até ver 5% como uma meta irrealista. Daí os comentários de seu ministro da Defesa sobre outra década. Mas ele ainda acredita que os membros da UE devem aumentar seus gastos. O crescimento dos gastos com defesa é positivo para a Europa, e a Polônia buscará incentivá-lo durante sua presidência. A Polônia também tomou decisões interessantes antes de assumir a presidência. Por exemplo, Tusk tem fortalecido sua relação com o presidente francês Emmanuel Macron recentemente. Os dois líderes se encontraram em Varsóvia em dezembro de 2024, onde discutiram a criação de uma força especial europeia de manutenção da paz de até 40 mil soldados. Macron é um aliado potencial notável para a Polônia em suas ambições de segurança da UE, pois ele foi um dos primeiros líderes europeus a sugerir enviar tropas para a Ucrânia. A reunião de dezembro de 2024 parece adotar abordagem similar, embora seja iniciativa francesa. Segundo Tusk, a Polônia não planeja tal ação. O presidente francês sabe disso, nós discutimos isso. Qualquer decisão sobre as ações polonesas será tomada apenas em Varsóvia, afirmou Tusk após a reunião. Vale ressaltar que os 40 mil soldados serão uma força de manutenção da paz enviada para a Ucrânia após sua guerra com a Rússia, com a proposta indicando que a força será montada em caso de um cessar-fogo. Macron pode estar considerando o possível plano de paz de Donald Trump, que especula-se incluir uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia, ocupada por tropas da Europa. De qualquer forma, o resultado é o mesmo quando se trata da relação da Polônia com a França. Os dois países estão em profundas discussões sobre segurança. Isso sugere potencial para cooperação futura, com a Polônia podendo contar com a França, um dos maiores atores de poder da UE, para apoiar sua abordagem de priorizar a segurança. A Polônia não está apenas fortalecendo laços defensivos com a França, mas também com outros países. A Polônia também estreitou relações com a Suécia, e as nações bálticas já se preparam para uma possível invasão russa, caso Putin obtenha êxito na Ucrânia. As nações escandinavas e bálticas cooperam há muito na defesa. No início dos anos 90, as 5 nações nórdicas da Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca e Noruega criaram a Frente de Cooperação Nórdico-Báltica, ou NB8, com os estados bálticos da Letônia, Lituânia e Estônia. O NB8 foi criado para ajudar os estados bálticos a afirmarem sua independência após o colapso da União Soviética, mas evoluiu muito além disso. Em 2010, o NB8 formou um grupo de sábios para auxiliar as 8 nações a encontrar novas formas de cooperação. Essa cooperação, que incluiu foco na defesa, também permitiu ao NB8 expandir seu escopo para cooperar com nações amigas fora do grupo principal de 8. Como a Polônia se encaixa em tudo isso? No final de novembro de 2024, a Polônia e a Suécia assinaram uma nova parceria de segurança em que Tusk e o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson concordaram que a Europa precisa assumir mais responsabilidade por sua própria defesa. Isso se alinha com a mensagem de Tusk quando a Polônia assumiu a presidência da UE. Uma cooperação mais estreita em segurança e defesa da UE é a base da renovada parceria estratégica entre a Suécia e a Polônia, afirmou Kristersson após o encontro entre os líderes dos dois países. Pretendemos trabalhar juntos para reforçar a segurança no Mar Báltico e enfrentar a ameaça da Rússia. A indústria de defesa afirma que Polônia e Suécia discutiram preparações conjuntas para a presidência polonesa do Conselho da UE. Ao assinar o acordo, a Polônia indicou que pretende cooperar não só com a Suécia, mas também com os demais membros da NBA, parceiros dos suecos. Após as conversas de Tusk com Macron, fica evidente que a Polônia está colaborando em seus planos para proteger a Europa da Rússia. Ela tem a França ao seu lado.
Agora, ao lado da Suécia, aliados e com a pressão da Polônia, Tusk trabalha para convencer as nações europeias a investirem mais em defesa, mostrando que acredita que a Europa precisa se unir para enfrentar a Rússia. E lembre-se dos comentários da Polônia sobre ser a ponte transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos da América. Tusk está usando a Polônia como intermediária para unir a OTAN e fortalecer os países europeus dentro da organização, visando manter os Estados Unidos da América engajados. Mas isso não é tudo. Além de tentar persuadir a Europa a cooperar na defesa, a Polônia também se sobressaiu como modelo a ser seguido pelas demais nações europeias nessa área. Como? Tornou-se uma das grandes potências europeias. A Polônia planeja aumentar seus gastos com defesa para 4,7% do produto interno bruto em 2025, mais que o dobro da meta da OTAN de 2%. Em 2024, atingiu 4,12% do seu produto interno bruto, o dobro da meta da OTAN. Isso resulta em um país que gasta bilhões para se fortalecer. Em 2025, os gastos do país chegarão a cerca de US$ americanos 35 bilhões, mais do que as nações bálticas, e muitas ex-nações soviéticas gastam juntas em suas forças armadas. A Polônia também está gastando consideravelmente mais do que países como a Itália, sendo limitada apenas por ter um produto interno bruto menor do que algumas das nações mais prósperas da Europa. A Polônia está fazendo o melhor possível com seus recursos limitados. Isso se reflete no seu exército, que se tornou um dos mais poderosos da Europa. Global Firepower, que classifica os exércitos do mundo em termos de força, usando mais de 60 fatores, diz que a Polônia agora é a 21ª entre 145 nações. Possui um grande exército ativo com 202.100 militares, apoiado por 350.000 reservistas e 50.000 forças paramilitares. Isso indica que o país possui cerca de 600.000 militares, o que é notável, considerando que sua população é pouco mais de 38 milhões. A Polônia possui uma força aérea robusta, com 479 ativos, incluindo 44 aviões de ataque, ocupando o 13º lugar mundial nessa categoria. Também possui 614 tanques e mais de 23.000 veículos militares, além de 677 unidades de artilharia autopropulsada, o 7º maior número no mundo. Embora sua marinha não seja a mais forte, com apenas 62 ativos, ela possui 2 fragatas e 2 corvetas, o que a coloca à frente de muitas marinhas em termos de tonelagem bruta. A Polônia também tem grande foco em guerra de minas, com 26 navios para esse propósito, o 3º maior número no mundo. Comparado às superpotências militares como Estados Unidos da América e Rússia, esses números podem parecer modestos. Porém, lembre-se que a Polônia é um país relativamente pequeno. Apesar de um produto interno bruto inferior a muitas nações, construiu uma das forças militares mais respeitáveis da Europa e segue avançando. A Polônia identificou uma fraqueza em sua marinha e possui um plano de expansão que, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, aumentará sua capacidade naval. Em janeiro de 2024, a Polônia realizou uma cerimônia de colocação de quilha para a nova fragata da classe Michnik, chamada Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Witcher. Isso é um grande upgrade em relação às fragatas de segunda mão da classe Oliver Hazard Perry, feitas nos Estados Unidos da América que a Polônia usou, e sinaliza a intenção do país de se tornar uma presença mais perigosa no Mar Báltico, uma linha defensiva naval-chave contra uma possível invasão russa. A fragata da classe Michnik possui um deslocamento 3.000 toneladas maior que as fragatas mais antigas da classe Oliver Hazard Perry, evidenciando a seriedade da Polônia em fortalecer sua marinha. Também está fazendo movimentos para se tornar mais uma ameaça à Rússia e se defender, junto com a Europa, das ambições de Putin. Em novembro de 2024, a Polônia começou a fortificar suas fronteiras com o enclave russo de Kaliningrado, separado do continente, e com a Bielorrússia. Conhecido como Escudo do Leste, este conjunto de defesas fronteiriças possui nova infraestrutura, barreiras físicas como dentes de dragão para impedir tanques invasores e um sistema de vigilância que permitirá à Polônia monitorar os movimentos da Rússia. Então, há as armas nucleares a considerar. A Polônia não pretende se tornar um estado nuclear armado. No entanto, a Polônia fez propostas à OTAN para ser considerada um país hospedeiro de armas nucleares, em resposta à Rússia mover armas nucleares para Belarus, seu país vizinho.
O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou em abril de 2024 que o país está pronto para receber armas nucleares em seu território, caso os aliados decidam implantá-las para reforçar a segurança do flanco leste da OTAN. Embora a Polônia ainda não possua armas nucleares, expressou seu desejo de obtê-las para reforçar a segurança europeia. Isso resume o fortalecimento interno da Polônia. Tornou-se um importante ator europeu, tanto para defender seus aliados, quanto para defender seu caso de cooperação e mais investimento em defesa agora que preside a UE. Há apenas um pequeno obstáculo nesses planos. As eleições presidenciais da Polônia acontecerão durante seu período à frente da UE. As eleições de maio de 2025 prometem consolidar ou quebrar o papel de Tusk como primeiro-ministro. Isso porque Duda, apesar de concordar com Tusk sobre a possibilidade da Polônia hospedar armas nucleares, geralmente se opõe a ele na política polonesa. Duda já usou seu veto presidencial para bloquear diversas políticas do partido pró-europeu de Tusk anteriormente. Tusk espera que maio traga um presidente alinhado ao seu partido, permitindo à Polônia projetar uma frente mais unida como uma das líderes nas ambições defensivas da Europa. Existe a possibilidade de que isso aconteça. Rafał Trzaskowski, o candidato preferido de Tusk, que perdeu por pouco para Duda nas últimas eleições presidenciais da Polônia, é o atual favorito. Ele enfrenta a concorrência de Karol Nawrocki, do Partido da Justiça e Solidariedade mais nacionalista, do qual Duda também é membro. Uma vitória de Nawrocki poderia resultar em mais obstáculos às políticas pró-UE de Tusk, afetando a liderança da Polônia na defesa europeia contra a Rússia. Apesar disso, a Polônia está fazendo movimentos interessantes para reforçar a segurança europeia. A questão agora é se a Europa seguirá a Polônia em gastar mais e cooperar ativamente para mitigar a ameaça russa. O que você acha de quão eficaz a Polônia será na presidência do Conselho da UE? Ela conseguirá fortalecer a Europa ou o continente ainda não compreende o real perigo que Putin representa? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários e obrigado como sempre por assistir ao vídeo.